a qual está incumbido de trazer a palavra, a mensagem de Deus para o nosso coração. É um culto direcionado ao jovem, mas a mensagem, a palavra do Senhor é para Deus, do mais pequeno até o mais velho, porque é alimento para nossas almas. Estende as tuas mãos abençoadas para cá, para que Deus possa dar graça para o nosso irmão. Querido Deus, amado Pai, Senhor, diante de Ti está aqui teu servo. Agora o Senhor escolheu, o Senhor separou para a tua obra, Senhor. E grande Deus é a tua obra na vida, Pai, desse jovem, Pai. Eu te peço neste momento que o Senhor use ele com autoridade, Senhor. Mas que neste momento, Senhor, ele diminua e o Senhor cresça diante dele, Pai. Usa com toda a autoridade, que ele venha ser um canal de bênção aqui nesta noite, Pai. Deus, assim eu oro e coloco ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. As suas palmas para Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Amém. Deus está aqui. Agora, para Deus continuar se manifestando, depende de mim, depende de você. Glória a Deus. Irmão, sem perder tempo, 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei prestando atenção enquanto os irmãos encontram 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Eu fiquei prestando atenção na letra desse hino, que fala assim: Senhor, eu quero ser um profeta. Glória a Deus. Quem aqui entendeu a mensagem de Deus e quer ser um profeta? Aleluia. Se você entendeu e quer ser um profeta, começa a partir de agora. Eu falo para você, o irmão está do teu lado e profetiza para ele. O que vinha no teu coração, profetiza. Coloque a mão no ombro dele, a boca no ouvido e profetiza. Você tem o Espírito Santo de Deus. Profetiza. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Todos que encontrarem, digam amém. Quem não encontrou, tem escola dominical. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte. Cadê o... Quem toca violão aqui? Pastor? Pastor, poderia me ajudar a pregar? Em nome de Jesus? Tenho o costume. O meu companheiro de batalha não pôde vir, tinha compromisso. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Agora eu me senti mais lisonjeado. O pastor vai tocar para mim. Amém? A palavra do Senhor diz assim: indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida. Irmãos, podem se sentar, sintam-se livres para glorificar o nome do Senhor. Eu peço a cada um de vocês, a palavra do Senhor diz o seguinte: onde é o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Glória a Todos Deus. aqueles que gostam de sentir a presença de Deus, a essência do Glória a Espírito Santo. Deus. Aleluia. Eu quero que você sinta-se em liberdade para adorá-lo. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Adorar a Deus e ouvir minha voz, tá? Eu quero que por esse instante, nesses 35 minutos, 35 a 45 minutos, você não fique prestando atenção na minha face. Você não fique prestando atenção no meu jeito de andar. Você não fique prestando atenção na minha roupa. Eu quero que você faça força de escutar a minha voz, porque a minha voz é um instrumento do Espírito Santo de Deus para mudar a sua vida. Amém? Irmãos, eu tenho por costume a colocar temas em minhas mensagens, e tenho por costume fazer uma introdução para que vocês possam entender tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Amém? O tema desta mensagem de hoje é aprendendo a ter intimidade com Deus. Quem aqui, dentro desta igreja, quer ter um pouquinho mais de intimidade com Deus? Glória a Deus. Quem aqui quer sair daqui ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Quem aqui quer que o Espírito seu se junta, se une ao Espírito de Deus? Quem aqui quer dormir falando em línguas, acordar falando em línguas, falando com o seu Deus? Quem aqui quer acordar dando
bom dia, o Espírito Santo fala assim: tudo bem contigo, minha serva? Tudo bem contigo, meu servo? Quem que quer ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Eu olhando na vida desse homem, do profeta Elias, um tisbita, morador das terras de Gileade, eu percebi que nesse homem ele tem intimidade com Deus. Como eu percebi isso? Eu orei e falei: Deus, a base das minhas mensagens, intimidade contigo, Senhor, que é uma coisa que eu busco a cada dia, porque intimidade não é de um dia para o outro, intimidade é relacionamento. Você vai aprender que intimidade com Deus é relacionamento. Minha última mensagem foi o seguinte: intimidade com Deus gera frutos. Aquele que não tem frutos do Espírito Santo de Deus não tem intimidade com Deus. Mas aquele que tem frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, a temperança, bom ânimo, esse tem intimidade com Deus. Não adianta você dizer que tem intimidade com Deus. Você vai aprender nesta mensagem, ter o altar desconcertado. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus, mas você não vê mudança em tua vida. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus e falta na sua casa, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero começar a mensagem dizendo o seguinte: todo mundo até hoje, eu vejo até pregadores falar o seguinte, que Elias ele caiu do céu. Elias foi um homem que apareceu do nada. Irmão, se coloque na posição de Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, quando a palavra do Senhor diz o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele chega e se apresenta ao rei. Eu quero contar para você, pela revelação do Espírito Santo de Deus, por conjectura, como é que era a vida de Elias antes dele se aparecer ante ao rei. Elias, ele morava numa cidade que até hoje até os estudiosos não sabem onde é. Uns dizem que é à beira do Jordão, outros dizem que é entre Sírio e Fenícia. Ou seja, Elias morava numa cidade que ninguém conhecia, não era uma megalópole que nem Jerusalém, não era uma cidade grande que nem Babilônia, ele morava numa cidade pequena, ninguém o conhecia. E quando ele apareceu aqui, ele já era um homem adulto, um homem feito, cheio de autoridade. Mas para ele alcançar essa autoridade, ele teve que pagar um preço. Ele teve que pagar um preço. Sabe o preço que ele teve que pagar? O primeiro preço que ele teve que pagar é sua introdução. Ele teve que renunciar à sua própria vida, por amor a Cristo, por amor ao seu Deus. Glória a Deus. E certa vez Elias começava a buscar intimidade com Deus, assim como eu, como você que somos jovens buscam, assim como vocês também buscam. E certa vez ele buscando a Deus, ele começa a ouvir murmúrios lá de Jerusalém, o seguinte, que o rei Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel e adultera o seu culto religioso, esquece de adorar a Deus e começa a adorar um tal de Baal, Deus da fertilização, Deus da agrícola, Deus que cuida da terra, faz produzir. Isso eles diziam. Elias inconformado, ele se apresenta, mas porque ele ficou inconformado? Como que a gente consegue ficar inconformado com a situação que está esse mundo? Com os valores morais desse mundo dos deturpados? Eles olham para a gente, que somos evangélicos, que têm intimidade com Deus, que têm a mente de Cristo, que não salva da nossa cara. Mal sabem eles que tem um Espírito poderoso dentro da gente, que tem uma autoridade tremenda dentro da gente, que Deus está dentro da gente, a força criadora dos céus e da terra está dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Você tem autoridade que você nem imagina ter. Você tem um poder nas suas mãos que você nem imagina ter. E ele sabia disso, ele buscava ter intimidade com Deus. E ele ficou inconformado com isso. Eles não podem parar de buscar o meu Deus. Eles não podem parar de buscar a Deus. Só que isso para gerar em nossos corações, isso para crescer em nossos corações, essa inconformidade, para a gente não se conformar com esse mundo. Paulo nos ensina em Romanos 12. Ele começa falando o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele continua no versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Mas primeiro, para a gente não se conformar com este mundo, a gente tem que fazer o quê? Apresentar diante de Deus, de corpo, alma e espírito. A gente tem que se apresentar diante de Deus, sabendo que a gente está diante de Deus. Esse é o culto racional, o culto que tem razão. Você sabe a quem você está adorando. Você não está simplesmente aqui sentado na cadeira e falando: eu vou adorar um Deus que eu não conheço. Esse é o culto racional. A gente tem que começar a se conformar com esse mundo.
A gente tem que começar a pensar, jovem, a gente tem força. A gente tem força. Só que a gente não tem experiência. Como que a gente faz para tentar revolucionar esse mundo, para transformar esse mundo? Para ficar inconformado com esse mundo? Olhar para dentro de nós mesmos, jovens. Começar a mudar a nossa própria vida. Começar a ver falhas, defeitos que possam ser corrigidos em nossas vidas. Elias, nessa busca por ter intimidade com Deus, e todo aquele que tem intimidade com Deus, ele é inconformado com o sistema religioso, que é hipócrita, que é corrupto. Ele é inconformado com o sistema mundano, que pega os valores de Deus e coloca debaixo do tapete, que acha que sexo antes do casamento é uma coisa normal, que acha que pecado é uma coisa normal. Só que ele esquece que ele foi criado para adorar a Deus. Ele foi gerado para adorar a Deus, para honrar a Deus. E todos aqueles que têm intimidade com Deus, Obrigado. ele honra a Deus e Deus o honra. Glória a Deus, Quem aleluia. que quer ser honrado por Deus? Glória a Deus, aleluia. Quem quer ser honrado por Deus? Honra o teu Deus, defenda o teu Deus. Dê sua cara para bater por causa do teu Deus. Muitas vezes a gente defende um amigo, muitas vezes a gente defende um parente, mas muitas vezes a gente vê alguém fazendo uma brincadeira sem graça com o nosso Deus. A gente fica quieto, a gente fica tímido. Muitas vezes numa brincadeira de amigos, isso acontece muito com jovens. As pessoas começam a tirar sarro de pessoas evangélicas e pessoas crentes e perguntam para você o seguinte: tu é crente, tu é evangélico? Aí eu vou na igreja. Jovens vão começar a ter equilíbrio. Vamos começar a buscar a Deus para receber de Deus o que Ele tem para a gente. Não adianta levar uma vida assim, mais ou menos, não. É intimidade com Deus, disciplina. Ficar inconformado com este mundo. Então ele chega lá diante do rei. Depois que ele aprendeu que para ser inconformado com o mundo, a gente tem que apresentar-se a Deus, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se apresenta diante do rei. Você está preparado para se apresentar diante do rei para defender o seu Deus? Faça a pergunta a você mesmo. Você está preparado para enfrentar o teu patrão por causa do seu Deus? Você está preparado para enfrentar a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos por causa do teu Deus? O que é isso, Edilson, que você está falando debaixo da unção do Espírito Santo de Deus? Mateus 19 diz que aquele que renuncia pai, mãe, filhos e filhos, eu darei 100 vezes nessa terra e mais a vida eterna. Deus está perguntando para você o seguinte: quem você ama mais? Primeiro grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, é o fruto do Espírito, o amor, o primeiro fruto do Espírito. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Intimidade é entender o que Deus quer da tua vida, não o que você quer. É ficar na direção de Deus. E lá chega Elias, um desconhecido, um anônimo, assim como eu e você. Aquele que ninguém conhece, aquele que ninguém dá nada, aquele que todos se subestimam. Eu vou falar uma palavra para você agora e guarda no seu coração. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Se você se sente pequenininho hoje, ei, Deus está te exaltando lá em cima nos altos céus. Mas se você bater no peito e falar que você pode, que você consegue, você pode. Glória a Deus. E lá vai Elias se apresentar diante do rei e falou o seguinte: ninguém conhecia o coitado do Elias. Ele falou: rei, pela minha palavra, não vai chover, porque o teu Deus diz que chove e as plantações nascem. Mas pela minha palavra, eu desafio o teu Deus. Pela minha palavra, não vai chover. Elias foi pro peito e viu que o rei escutou aquilo e doeu o coração. Quem sabe Elias era um jovem, ninguém fala a idade de Elias. É um estudioso, conhece Elias. É um homem que chegou na terra, já apareceu do nada e sumiu depois. Quem sabe Elias, um jovem que nem eu, que como você, e depois de uma coisa boa, e depois do evangelismo, e depois de ganhar uma alma, estou no peito e fala assim: Deus cuida de mim, Deus está sob a minha direção. Sabe o que aconteceu aqui? Deus honrou o seu profeta, porque o seu
foi profeta, eu tinha honrado. Você quer que Deus entre com providência na tua família? Você quer que Deus entre com providência no teu serviço? Isso é uma palavra profética. Segura isso aí. Você quer que Deus abençoe aquilo que está incomodando você de adorá-la? É? Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que é um namoro abençoado, que é um casamento abençoado. Busca Deus.